Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 16, onde não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Semana passada o Rubens iniciou esse evangelho e a gente vai encerrar ele hoje. Mas antes eu convido a todos para acalmarem seus corações, fecharem seus olhos, e nesse momento nós vamos nos unindo aos nossos mentores, aos mentores deste trabalho, aos mentores da Aliança Espírita Evangélica, e com eles vamos chegando aos irmãos da higienização, pedindo que façam um repasse em toda a casa, fazendo higienização desde o portão de entrada até os fundos, aqui todo o piso térreo, assim como todo o piso superior, retirando todas as energias contrárias à paz, à tranquilidade, higienizando nossos pensamentos, nossos corações. Assim fazendo a higienização de todos os lares que estão conectados neste momento, aqui com a casa, através do Face. Que seja feita também toda a higienização das casas. E assim, na certeza deste auxílio, agradecemos e vamos nos unindo aos irmãos da proteção, formando um anel fluídico luminoso, protegendo, amparando, guardando, evitando forças contrárias à paz e à tranquilidade. Também nesta certeza agradecemos e vamos nos unindo às fraternidades amigas, e com elas vamos chegando a Ismael, anjo encarregado da evangelização do nosso Brasil. Que possamos contribuir, levando o Evangelho a quem se aproximar, não só com palavras, mas principalmente com atitudes de respeito, de amor, de fraternidade. E agradecidos a Ismael, vamos chegando a Maria, mãe de Jesus, agradecendo o seu amor, a sua proteção. E com Maria, chegamos a seu Filho Jesus, o nosso Mestre, e ao Mestre Jesus, agradecemos pelo caminho do Evangelho. E com Jesus, chegamos ao Pai, e ao Pai, agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. E a Jesus agradecemos com a prece, e a Deus agradecemos com a prece que Jesus ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque teu são reino, poder e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Todos bem? Como eu disse, nós vamos dar sequência ao Evangelho, capítulo 16, onde a gente fala, né, que não se pode servir a Deus e a Mamon, onde a gente vai falar dos itens 10 a 15. E aí a gente vai falar sobre aqui, sobre os bens materiais, onde a gente observa, né, os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui de acordo com sua vontade. E o homem é apenas seu usufrutuário, um administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Tanto assim é que não constitui esses bens propriedade individual do homem, e que Deus frequentemente frustra todas as previsões, e a riqueza escapa daquele que acredita possuí-la por direito. Aí pode pensar assim, nossa, então a riqueza atrapalha o progresso espiritual. Não, não é isso. A riqueza se torna um pouquinho mais difícil
para aquele que a possui. Por quê? Porque muitas vezes ele acaba sendo egoísta, ele acaba usando só para seu benefício. E na realidade, a riqueza, quando Deus permite que alguém tenha posses, essa é uma ferramenta para que ele distribua. Mas não precisa ser distribuir como esmola, que muitas vezes humilha, mas dar oportunidade de trabalho. Uma pessoa, um dono de uma empresa, ele tem posses, ele possibilita outras pessoas ter o seu ganha-pão, poderem sustentar suas famílias. Então ele está usando a riqueza de maneira, vamos dizer assim, correta, né? Desde que ele não explore seus funcionários, né? Também não adianta dar emprego explorando, tem que fazer uma coisa justa. Então, o emprego da riqueza. Qual é, pois, o melhor emprego da riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução desse problema está no segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que ama seu próximo já tem a sua linha de conduta traçada. A aplicação da riqueza que mais agrada a Deus é na caridade, não na caridade fria, egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas na caridade plena de amor, que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Então você, né, o que tem possibilidade de auxiliar o próximo sem humilhar, porque às vezes a gente fala que quer ajudar alguém e a gente age de tal maneira que a pessoa se sente constrangida, envergonhada. E não é assim. A gente tem que tentar, de repente, dar uma oportunidade daquela pessoa perceber que ela não está sendo humilhada, mas que ela está sendo auxiliada. Não rejeiteis o pranto com medo de seres enganados, mas vai à origem do mal. Ajuda primeiro. Informa-te em seguida e vê se o trabalho, os conselhos, até mesmo a afeição não serão mais eficientes do que a tua esmola. Então, às vezes, a gente acha que caridade é dar esmola. E não é só isso. E não é. Muitas vezes a caridade está em ouvir uma pessoa. Às vezes tem pessoas, principalmente no momento que nós vivemos de pandemia, muitas pessoas estão com síndrome de pânico, com depressão, à beira de suicídio. Às vezes não tem com quem conversar. Se a gente puder dar alguns minutos de atenção para essa pessoa, é difícil para os mais jovens, até os adolescentes, muitas vezes, conseguirem entender um pai, um avô. Às vezes o pai, o avô que está precisando conversar, mas está no mesmo ambiente, mas o jovem não sabe sair da internet, ele não sabe sair da televisão, dos jogos. Será que 5 minutinhos, que ele parar com o jogo, que ele parar com a internet, escutar, mesmo que não consiga dar uma resposta para aquele avô, para aquele pai, naquele momento, não ter, mas só de ouvir esse avô, esse pai, né, já vai se sentir acolhido. Às vezes ele está precisando falar e não tem para quem falar. Espalha ao redor de ti com abundância o amor a Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca as tuas riquezas sobre uma base segura que te garanta grandes lucros, as boas obras. Então a maior riqueza são as grandes obras. Por quê? Se a gente fizer coisas boas, a gente vai melhorando, e quando
Desencarnar, o que a gente melhorou, o que a gente aprendeu, a gente vai levar. Agora, acumular riqueza aqui, bens materiais, eles vão ficar. Não vou carregar junto. Não vai pro caixão, pode até botar no chão, mas não vai ficar junto. Vai ficar lá debaixo da terra. E quando, desencarnar, então existe essa situação, onde não vai poder levar as riquezas materiais. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão o fato de teres como objetivo incessante a conquista do bem-estar material, ao passo que dedicais tão pouca importância e consagrais apenas pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta por toda a eternidade. É a pura verdade. Todos nós, quantas horas nós trabalhamos por semana e quantas horas nós dedicamos a o que nós estamos fazendo hoje? Quantas horas tem um dia? 24 horas. Será que eu tenho 15 minutos? Meia hora por dia? Para fazer o bem? Para estudar um pouquinho sobre a doutrina? Sobre Deus? Sobre Jesus? Sobre a caridade? O bem ao próximo? Não é? Então a gente se dedica horas e horas, fica 12 horas no trabalho, mas não tem uma hora para estudar o Evangelho. Ou para escutar um idoso ou uma criança, até criança. Às vezes a criança está precisando brincar. Não tem tempo, tem que fazer no serviço. A criança só quer brincar. E esse tempo dela vai passar. E o que ela vai aprender? Será que ela vai aprender a conviver com outros? Será que ela vai aprender a distribuir amor? Ou sempre vai ter para ela aquilo, não tenho tempo? O material é mais importante do que estar junto, do que a família, do que o convívio. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro, para aumentar uma fortuna, muitas das vezes já mais do que suficiente. O cúmulo do absurdo é ver, não raro, aqueles que têm um amor imoderado pela fortuna e pelos prazeres que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho árduo, vangloriarem-se de uma existência dita de sacrifício e mérito, como se trabalhasse para os outros e não para si mesmo. Quantos de nós, ou pessoas próximas, a gente fala, nossa, eu trabalhei feito não sei o que, eu fiz, aconteceu, eu estou morto de cansado. Eu estou fazendo. Como se fosse a maravilha. Mas na realidade, nós estamos sendo egoístas. Insensatos. Acreditais então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que fazeis, movidos pelo egoísmo, a vaidade e o orgulho, enquanto esqueceis o cuidado com o vosso futuro, assim como dos deveres de solidariedade fraterna, obrigatória a todos os que desfrutam das vantagens da vida social? Então a gente está se enganando, Isso é algo para a gente refletir. Estou falando da gente, porque todos nós estamos aqui encarnados, Se nós fôssemos bonzinhos, não estaríamos aqui na Terra, estaríamos em outro lugar, Então nós temos muitos defeitos a serem corrigidos. O que a gente precisa é descobrir onde a gente está errando e tentar consertar. É o que a gente chama de reforma íntima. Vai acontecer no estalo do dedo? Não vai. A reforma acontece em milímetros. É muito pequenininho. Eu dou um passo para frente e dou 2 para trás. Mas o importante é que eu estou tentando. E uma hora eu vou conseguir. O importante é que eu tenha consciência de que eu errei ou que eu estou errando, mas eu quero consertar.
Eu posso não consertar no momento, mas eu estou tentando. O importante é não ficar estacionado com os braços cruzados e achando que tudo se resolve assim, no estalo de dedo. E não é. Né? Isso que a gente falou, né, de busca pelo material, tudo. Aí vem aqui, né? Senão eu vou ler muito, para não ler muito, no finalzinho diz aqui. Seria essa a finalidade da existência que Deus nos concedeu? Então, será que Deus quer que a gente corra atrás do material somente? Depois largue para aí? E volta para a parte espiritual? Do mesmo jeito que quando reencarnou? Ou será que Ele quer que a gente busque uma evolução, uma melhora? Né? Eis a missão das grandes fortunas, gerar trabalhos de toda espécie e executá-los. E ainda que dessa atividade resulte um legítimo ganho em favor dos que assim as empregam, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e eleva a dignidade do homem, permitindo-lhe dizer com satisfação que ganha o pão que o alimenta, enquanto a esmola humilha e envergonhar. Foi o que eu falei. Né? Então, dar a oportunidade de trabalho é muito melhor do que dar esmola. Né? Nós estamos passando por a fase de pandemia e vemos muitas famílias em situações difíceis, perderam os empregos, não tem o que fazer, realmente estão necessitando de ajuda. Mas será que só a gente levar uma cesta básica, pagar alguma coisa para ela é o suficiente? Vai ajudar naquele momento. Lógico, a gente sabe que as situações estão muito difíceis. Mas a gente tem que tentar gerar de repente, dar uma roupa para a pessoa lavar, passar uma roupa. Ela vai ganhar um dinheirinho, mas ela vai fazer o serviço. Então ela não vai se sentir humilhada. Limpar um quintal, né? Tirar a grama, capinar, né? De repente, em vez de dar um dinheirinho para ela, fala assim, estou precisando lá, você não quer me ajudar? De repente essa pessoa aceita e vai ter um dinheirinho, não vai se sentir humilhada. Né? Foi dada a oportunidade de trabalho. Olha, eu tenho um carro lá para lavar, você não quer lavar o carro para mim? De repente ganha um dinheirinho para lavar o carro. Né? Então são oportunidades de fazer com que a pessoa não se sinta humilhada. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, dai a esmola quando for necessário, que a gente acabou de falar. Mas, tanto quanto possível, converta em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Então, justamente o que a gente acabou de falar, né? E aí a gente vai falar do desprendimento dos bens terrenos, né? E aí a gente traz aqui que quer a riqueza tenha originado da vossa família, quer a tenha ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis vos esquecer nunca. Tudo que vem de Deus retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso corpo. A morte vos liberta dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis. Então, realmente, nem o nosso corpo. E quando a gente morre, vai ficar lá na terra. O que vai continuar é o nosso espírito, né? Esqueceis que, pela riqueza, estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para seres os seus inteligentes distribuidores. Então, quem tem posses, quem tem condições melhores, estão disfarçados, segundo, de ministros da caridade na terra, desta maneira, gerando oportunidades para aqueles que não têm. E como aqui nada é por acaso, né?
Então, tem uma razão de ter uma condição melhor e de auxiliar aqueles que precisam. Nada é por acaso, né? Um pai de família, por exemplo, aqui é um exemplo assim. Um pai de família fala assim, deixa de fazer a caridade porque ele tem que economizar para deixar para o filho. Ele deixa de ajudar, de repente, eu citei o exemplo da pandemia, uma família que está necessitada de uma cesta básica, não posso porque eu tenho que deixar esse dinheiro porque você vai fazer a faculdade. Um exemplo, né? Ele está deixando de ajudar. Então aqui, um pai de família, por exemplo, ao deixar de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro. Isso, diz ele, para deixar a seus filhos a maior quantidade de bens possíveis e evitar deixá-los na miséria. Parece justo e paternal, né? Então assim, não, ele quer que o filho tenha uma condição boa. Não se pode censurá-lo por isso, mas será este o objetivo que o orienta? Não é isso frequentemente uma desculpa para, com sua consciência, para justificar aos próprios olhos e aos olhos do mundo o apego pessoal aos bens terrenos? Então, às vezes, realmente, né, o pai quer que o filho esteja protegido, esteja amparado. Todos querem isso. Mas, às vezes, é demais. E esse demais, né, é um disfarce, vamos dizer assim. Como diz os mais antigos, né? Minha mãe cobriu o sol com a peneira, né? Onde você está disfarçando o que realmente quer. Na verdade, você não quer desapegar do que você tem. E aí, dessa maneira, será que está ensinando o seu filho o quê? Quando age dessa maneira? Não estará dando-lhes uma lição de egoísmo, endurecer-lhe os corações? Não será sufocar neles o amor ao próximo? Então, em vez de eu estar fazendo, ensinando a amar ao próximo, eu estou ensinando a ser egoísta. Não ajuda, que você tem que guardar, né? Infelizmente, o homem, né, de posse sempre carrega consigo um outro sentimento muito forte, tanto quanto o apego à riqueza, o orgulho, né? Geralmente esse orgulho, eu tenho, eu aconteço, eu faço. E às vezes ele humilha a pessoa assim, tem alguém precisando de ajuda, e em vez dele conversar de uma maneira que vai auxiliar essa pessoa, encorajar essa pessoa a buscar o ganha-pão dele também, começa a falar, eu fiz, eu aconteci, eu faço, eu fiz assim, eu tenho isso, eu fiz aquilo. E aí acaba humilhando a pessoa, em vez de encorajá-la, né? Se ele conseguiu, com o seu próprio esforço, legal, que ele consiga transmitir para o outro, como também conseguir, como fazer, né? E não se vangloriar do que conseguiu. Aquele que esbanja ouro para satisfazer uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar auxílio. Desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, saber usufruir dela em benefício de todos, e não somente para si, em não sacrificar por sua causa os interesses da vida futura, e se Deus a retirar, perdê-la sem reclamar. Então, muitas vezes acontece, né, por N motivos, de perder tudo. E perde, e aí fica se lamentando, chorando, né, de ter perdido tudo. Vamos ver o que aconteceu para poder perder tudo, né? Quais foram as atitudes, o que aconteceu que perdeu tudo. Tem um porquê, tudo tem uma razão de ser, né?
Não estou dizendo que a riqueza, reforço, não estou falando que a riqueza é errada, que buscar o trabalho, buscar melhorar as suas condições financeiras é errado. É errado ter o apego exagerado aos bens materiais. O trabalho, né, ele é progresso, né? Se a gente pensar hoje, nós estamos aqui fazendo uma live, se não tivesse pessoas, né, estudando, buscando conhecimento, buscando para hoje ter aqui a internet, para hoje ter uma live, a gente não estaria aqui, né, fazendo uma live, como hoje está tão comum devido à pandemia, né? Então é o progresso. Buscar conhecimento faz parte do progresso. O problema é como empregar a riqueza diante desse progresso, do que se vai conquistando, né? Como utilizá-la. O Senhor não ordena ninguém desfazer-se do que possui para reduzir a mendigo voluntário, porque então se tornaria uma carga para a sociedade. Então não é para se desfazer do seu bem e aí passar a ser um mendigo, que aí você passa a ser um peso para a sociedade também, porque aí assim você vai, né, gerar necessidades aí para alguma sociedade tomar conta. Então nem 8, nem 80, né? O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar-se bela e proveitosa para si mesmo. Se ele souber empregar, se ele souber auxiliar, se ele souber ajudar, ele vai ter uma vida digna, uma vida saudável e vai estar auxiliando outras pessoas. Permitir que outras pessoas também tenham, né? Se sois pobres, não invejeis aos ricos, pois a riqueza não é necessária para a felicidade. Sois ricos, não vos esqueçais de que vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego com uma prestação de contas do empréstimo. E assim, a gente termina o Evangelho de hoje, onde a gente tem o último item que fala a transmissão da riqueza, né, quando passa de pai para filho. E muitas vezes a gente vê situações assim, o pai juntou, tem um império, passa para o filho e de repente falha, perde tudo. Então mostra que se Deus achar que aquele não tem condição, ele não vai continuar. Essa riqueza não vai, entre aspas, foi transferida, mas se aquele não tem, não age corretamente, vai perder tudo. Então não tem jeito. Então esse negócio de vou guardar para meus filhos, para o meu filho ter, se o filho não merecer, ele não vai ter. Tá? Bom, a gente encerra o Evangelho de hoje. Agradeço pela oportunidade de tentar entender um pouquinho o Evangelho. Peço para que leiam em casa, porque cada um, quando lê, tem o seu entendimento, né? Isso é o que a gente entendeu, o que a gente tenta transmitir, o que entendeu. E agora eu convido a todos para que a gente faça as nossas vibrações, que a gente feche os nossos olhos, que a gente transmita os nossos melhores sentimentos a todos aqueles que necessitam, assim como nós. Os nossos irmãos que estão encarcerados, os nossos irmãos hospitalizados, ou mesmo doentes em seus lares, aos irmãos que perambulam pelas ruas, que aceitem os abrigos de suas cidades, onde há necessidade de horário para que tenham o benefício da higiene, do alimento, da cama, né, do abrigo. E assim, vibramos pelos nossos irmãos idosos, principalmente aqueles que se encontram em casas de saúde, em asilos, assim como crianças, jovens, seja em seus lares, seja nos abrigos, que recebam as nossas vibrações amorosas. Pedimos por todos os trabalhadores desses locais,
que possam fazer o seu trabalho com amor, com respeito, com boa vontade. E assim, que as nossas vibrações cheguem aos responsáveis por esses locais, para que façam de maneira correta, conforme a necessidade de cada local, de cada um que lá está. E assim, neste momento, vibramos por todo o nosso planeta Terra, para que a paz, o amor, a fraternidade e o respeito se façam presente. Pedimos por todos os governantes, para que se conscientizem da necessidade de unir-se para um bem coletivo, para auxiliar principalmente os menos favorecidos, os mais necessitados. E assim, vibramos para o cessar-fogo, para a luz vencendo as trevas, a paz, a guerra, o amor ao ódio. Nesse momento, vibramos pelo nosso Brasil, para que nossos governantes também compreendam a missão que têm de unirem-se para o bem comum e o Brasil voltar a ser um Brasil de alegria, um Brasil pátria do Evangelho, coração do mundo. E assim, pedimos por todos os médicos, enfermeiros, auxiliares, por todos diretamente envolvidos neste momento em que vivemos uma pandemia mundial, que possam fazer o seu trabalho com segurança, com amor, com respeito, com entendimento. E assim, que os médicos do espaço possam auxiliar todos os médicos encarnados, cientistas, pesquisadores, conforme a vontade do Pai. E neste momento, vamos retornando aos nossos lares, que os nossos lares sejam envolvidos com muita luz, com muito amor, com muita paz. E assim retornamos aqui, a esta casa, Centro Espírita da Luz do Caminho, a todos os trabalhos aqui desenvolvidos, todos os trabalhos que estão por vir. E neste momento pedimos licença para vibrarmos mais uma vez pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos que lá ficaram, nossos vizinhos, amigos, parentes, principalmente aqueles que se julgam nossos inimigos. E finalmente pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos mais fé, mais confiança e aceitação da vontade do Pai. Que assim seja. Todos bem?